Questão 61. Em seu diálogo com Nicodemos, Jesus se refere a uma nova encarnação? De modo algum. Ele fala do renascimento espiritual. A alma nasce de novo quando, estando morta pelo pecado, encontra salvação pela água e pelo Espírito, ou seja, pela palavra anunciada e pelo batismo do Espírito. Por isso Jesus afirmou ser preciso nascer de novo. E não estamos falando aqui, evidentemente, do pecado cotidiano. O pecado que se refere que a palavra, que consta da nossa apostila, trata do pecado original, ou seja, o rompimento da alma com a eternidade de Deus, quando ela morre na desobediência de Adão. Esse é todo um simbolismo bíblico que a gente precisa tirar dele lições preciosas para construir uma fé robusta, uma fé capaz de entender a nossa existência aqui nesse mundo de um modo inteligente. Então, a alma, ela só renasce uma vez, embora ela desça à carne sucessivas vezes, sucessivamente. A alma, ela não passa apenas algumas vidas carnais, algumas encarnações, como nós chamamos, né? Nós não chamamos reencarnação por razões que já tratamos numa outra ocasião. Então a alma, ela pode encarnar muitas vezes na Terra e encarna para seguir a evolução da própria humanidade, para acompanhar o crescimento dessa humanidade e participar da construção do futuro. Nós somos partidários da ideia de que a alma nasce sempre, acompanhando o aperfeiçoamento do mundo. Somos cidadãos do universo, nós não somos cidadãos apenas desse lugar, embora essa seja a nossa casa. Para nós nos livrarmos tanto do pecado original, que foi o rompimento da nossa consciência com a mente de Deus, lá nos primórdios da criação, como também do pecado cotidiano, que são os erros que nós cometemos, nós precisamos renascer, ser perdoados pelo Senhor, no caso dos pecados cotidianos, e receber dele a ressurreição. Porque é ele que promove a ressurreição. É o Espírito que, por meio do Cristo de Deus, promove a ressurreição, dando a nós a vida eterna que nós perdemos lá no começo de todas as coisas. O segundo parágrafo, ele diz assim: Nicodemos não compreendeu o ensinamento e perguntou se era possível um homem velho entrar novamente no ventre de sua mãe, como nós lemos lá em João 3. Jesus não respondeu que tal coisa seria impossível. Ele não diz que seria impossível, mas ele argumenta de uma forma diferente. Ele argumenta que não falava desse tipo de nascimento, do nascimento físico, carnal, mas do renascimento espiritual da alma. Só para a gente lembrar, 2 tipos de renascimento. Um, o pecado original, que é aquele pecado cometido lá nos primórdios da criação, quando rompemos com Deus para que a gente pudesse descer às regiões da existência material e aqui viver a nossa experiência. Então, este é o chamado pecado original, é a marca de Adão, no simbolismo das Escrituras. Todas as almas, elas são geradas e quando se separam de Deus, elas ficam com essa marca de desobediência. Os outros pecados, que também são cuidados e perdoados, e nós somos revividos, resgatados todos os dias, são aqueles que nós cometemos na vida cotidiana, ou em ações, ou em pensamentos. Aí Jesus, ele entra na nossa vida para mudar
definitivamente o curso da nossa existência, tirando-nos do domínio da escravidão material para nos dar uma liberdade de natureza espiritual. Não a liberdade onde a gente faz o que quer, não. É uma liberdade que observa a vontade do Criador, a vontade do nosso Deus. Entrar no ventre da mãe, parágrafo 3, aí da nossa apostila, da questão 61, entrar no ventre da mãe outra vez é uma questão ligada à carne, conforme disse o Filho de Deus. O que nasce da carne é carne. Deu a entender a Nicodemos, o Senhor, que ele não falava do nascimento corporal, mas sim do nascimento espiritual, sem o qual não se pode ver o reino de Deus nem entrar nele. Tá bem? As duas expressões, elas são encontradas aqui no texto das Escrituras, no capítulo 3. Tanto ver o reino de Deus como entrar nele. Isso significa o quê? Que nós não podemos perceber a grandiosidade do reino se a gente não receber de Deus a ressurreição. Se a gente não deixar o caminho do mundo para andar nos caminhos do Senhor. É a única forma que nós temos, irmãos, é andar com o Senhor. Porque se aceitamos o Senhor como nosso Salvador, Ele nos livra da escravidão do pecado, da morte, a influência dos infernos, desse espírito terrível que está no mundo. Ele nos livra disso. E assim nossa mente, ela entra em contato com a mente do nosso Deus. E estando em contato com a mente do nosso Deus, nós passamos a receber as bênçãos do eterno Deus nos nossos corações, para nos trazer aquela paz de espírito a que se refere Jesus e para nos ajudar a sermos bem-sucedidos em todas as coisas que nós formos fazer. E quando eu digo ser bem-sucedido, não estou afirmando aqui em relação a riquezas materiais, mas é que tudo possa correr bem naquilo que nós formos fazer. É muito importante, irmãos, a gente observar que só a presença de Deus no nosso coração, na nossa mente, pode nos fazer perceber a grandiosidade do reino, aquilo que está sendo projetado, programado há muito tempo para que nós venhamos a desfrutar de uma vida feliz, verdadeiramente. Não só nós, mas também todos os homens, porque é uma tristeza a grande injustiça que está sobre este mundo. É uma coisa muito triste o que está acontecendo no mundo da atualidade. As muitas injustiças que afetam a vida de multidões, enquanto outros vivem aí de uma forma nababesca, como se fossem verdadeiros escolhidos, mas isso em relação à quantidade de bens materiais que eles possuem. Alguns pensam até que aquilo é um presente de Deus e nós temos que ter cuidado para não ter inveja dessas vidas, porque as Escrituras, elas nos alertam em várias passagens que nós estamos, na verdade, diante de um outro espírito. O espírito que dá riquezas, glórias para o homem, não é o espírito de Deus. É o espírito do inimigo de Deus, aquele que conspira contra a felicidade das pessoas. Nós precisamos ter cuidado com isso. Se a alma descrente viver 1000 vidas e se em nenhuma delas reconhecer a salvação de Deus e recebê-lo no coração pela fé, independente das obras que venha a fazer, terá sido morta em todas as suas existências. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa às vezes está viva aqui pelas ruas, andando aí pela cidade, fazendo uma coisa ou outra, trabalhando, desfrutando da vida, bebendo, comendo e se divertindo, mas aquela pessoa, ela é morta espiritualmente. Nós precisamos entender que a morte a que se referem as Escrituras tem 2 tipos de morte. Um é a morte do corpo, que as narrativas são bem circunstanciais quando se refere a ela,
e a outra é a morte da alma. A alma, quando está destituída da eternidade de Deus, da ressurreição, a ressurreição que dá essa eternidade para a alma, ela está morta. Morta em tudo que faz, porque Deus não está presente no seu coração, na sua mente, nas suas obras, nos seus atos. Então, nada daquilo que a alma faz tem valor. As coisas que ela vai fazendo vão ficando marcadas pela ausência de Deus. E por isso essas coisas, elas não permanecerão. O renascimento espiritual acontece somente na vida terrena, uma vez que a alma precisa estar submetida à luz e às trevas para decidir o caminho que deseja seguir. Daí a necessidade dessas almas condenadas no juízo, em algum tempo, elas voltarem a nascer corporalmente. Nós sabemos que um juízo virá sobre a terra e que as almas serão julgadas em todos os seus atos cometidos ao longo das suas muitas vidas. Porque a alma é uma só, embora elas desempenhem personagens diferentes em cada vida que a alma existe aqui no plano material. Isso não deve confundir o nosso pensamento. Algumas pessoas muito apegadas a essa ideia de vida única, elas ficam confusas porque se viveram outras vezes como outras pessoas, elas se perguntam qual desses personagens será julgado no dia do fim do mundo. Então, nós precisamos entender o seguinte: cada personalidade, cada personagem que a alma vive em determinada existência é apenas relativo àquela existência. Na verdade, é a mesma alma ou espírito, a mesma alma que está ali desempenhando um papel. É como se fosse um ator trabalhando no teatro da vida, desempenhando o papel que o grande diretor do teatro, que é Deus, determinou que aquele ator desempenhasse. Mas é sempre o mesmo artista, ou seja, é sempre a mesma alma vivendo em várias vidas e tendo responsabilidade sobre os seus atos. Porque a alma é a mesma, ela não perde os seus valores ou seus defeitos. E como o universo todo está se movimentando no sentido de progresso, as almas também vão melhorando. Todas as vidas trazem melhorias para a alma. Cada vez mais a alma avança no caminho do progresso e das realizações que lhe cabem. Então, no juízo, a alma será julgada como sendo filho de Deus, aquela alma, por todas as obras que ela fez ao longo das muitas vidas que ela viveu, como A, como B, como C, enfim, como Pedro, Manuel, João, Maria, Joana, e assim por diante. Cada alma tem que prestar contas de tudo que fez no juízo final, ao longo de todas as suas vidas, para que Deus possa colocá-la à direita ou à esquerda. É assim que funciona o universo. Nós sabemos que vai haver uma condenação, Haverá uma condenação no fim dos tempos, chamada juízo final, em que o Senhor vai separar as almas que têm condições de ficar aqui na terra e aquelas almas que não têm condições. Então, as que forem condenadas, elas serão levadas a sofrer durante um certo tempo em determinado lugar que se chama um lago de fogo e enxofre, até que essas almas possam ser reconduzidas novamente no caminho das suas vidas, para que elas sigam seu processo de aperfeiçoamento. No ponto de vista que hoje nós entendemos as Escrituras Sagradas, e nós respeitamos bem todos aqueles que pensam diferente. Cada um pensa como quiser, mas nós fazemos uso dessa mesma liberdade. Então nós achamos que todas as almas que são condenadas, elas um dia terão salvação. Não se está falando aqui de demônios, não se está falando aqui de Satanás. Essas coisas e conhecimentos são profundos, são muito amplos,
Mas nós estamos falando de almas de homens. Todos os homens, todas as almas geradas por Deus, elas, em determinado momento desse grande movimento ascensional do universo, estas almas serão salvas. Pelo menos é o que nós entendemos hoje, por aquilo que Deus tem nos revelado, dentro do escopo dessas novas ideias, desses ensinamentos que nós temos recebido do nosso Deus. Nas referências que temos aqui, para concluirmos, Jesus, ele fala aqui desse momento, né, em que ele, no versículo 5, conversa com Nicodemos. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, temos que entender a água como a palavra de Deus. Ela está em vários lugares, ela é tida como a água. Rios de águas vivas sairão do seu ventre, né? Se você se converter ao Senhor. Por quê? Porque passamos, depois dessa conversão, a sermos espalhadores de boas novas, a espalharmos as bênçãos de Deus a todas as pessoas que delas estiverem precisando. Tá bem? Então a palavra para nós, ela é essa água que lava a alma dos seus pecados, das suas transgressões, das sujeiras que estão ali trazendo transtorno para a vida mental da alma, fazendo ela ter depressões, angústias, aflições de toda a ordem, medos que ela não sabe de onde vem e que nem sempre os terapeutas conseguem encontrar a fonte. Esta palavra, ela limpa a gente, ela melhora muito o nosso coração, assim que nós começamos a ouvi-la. Então é como uma água mesmo que nos lava de todo o pecado, de toda essa sujeira, de todo este lodo que nós trazemos conosco há muito tempo, este fardo pesado dessa grande experiência que nós estamos vivendo num mundo ainda onde não existe a luz de Deus. A luz de Deus, ela está colocada aí de uma forma bem limitada pelas religiões e pelas seitas, mas um dia, segundo dizem as Escrituras, o conhecimento do Senhor vai encher o mundo. Então todos vão viver felizes, em paz, porque todos saberão quem é o Senhor. Lembremos a passagem de João, capítulo 3, versículo 6, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a alma não renasce muitas vezes, ela encarna muitas vezes, mas ela renasce uma vez só, quando ela recebe a sua ressurreição. Então ela toma posse da vida eterna e pode assim ver, perceber, sentir e entrar no reino de Deus. Esse é o único caminho, não há outro caminho. Não fazer confusão com as encarnações que se sucedem, encarnações sucessivas. Essa é uma expressão adequada, que se difere da reencarnação, porque a reencarnação, embora trate da volta da alma ao universo material, ela é utilizada também para dar a ideia de que a alma salva-se por si mesma. Não é? É dado essa ideia. Isso não é verdade, porque isso contraria o sentido geral das Escrituras sagradas, especialmente do Novo Testamento, aonde Jesus é tido como aquele que comprou a nós da nossa prisão dos pecados, que mantinha a nossa alma cativa. Ele veio com a sua morte sacrificial e trouxe dos céus o dom, a autoridade para interceder na lei, para perdoar todos os nossos pecados e transgressões, se nós nos arrependermos verdadeiramente dos males que nós fizermos e não andarmos em pecado ouvindo a palavra de Deus, porque tem muita gente, irmãos, que anda em pecado mesmo ouvindo, recebendo a palavra do nosso Deus. A pessoa não consegue se livrar do mundo e aí permanece enroscada aí com o diabo, e até que Deus, ou ele vai deixar a pessoa ser levada para o juízo e ser condenada, ou ele vai acabar trazendo uma tragédia qualquer, uma enfermidade, algo grave sobre a vida daquela pessoa, para que
ela tem a oportunidade de ser salva. Temos que ter cuidado para a gente não entrar nesse caminho de transgressão. Então, nós nascemos apenas uma vez, não nascemos duas vezes. Nós somos criados, depois morremos, perdendo a nossa eternidade, e vamos resgatá-la quando Deus assim achar que é o momento adequado. Ele criará as condições favoráveis para a nossa redenção. Jesus Cristo é o Redentor do povo de Deus e dessa humanidade. E por fim aqui o Eclesiastes, uma passagem que fala da possibilidade de viver pelo menos duas vezes, já é uma ideia que algumas pessoas dizem que não existe a ideia do renascimento ou de viver outras vidas nas Escrituras Sagradas, mas existe sim, inclusive nos Evangelhos, em que se confundia Jesus com algum profeta da antiguidade que teria voltado a viver. Então não era a ressurreição da carne a ideia, mas sim era renascimento mesmo, semelhante àquela promessa de que o profeta Elias ele seria enviado novamente ao povo, e assim aconteceu. Jesus confirmou, dizendo: ele é o Elias que havia de vir. A ideia de nascer de novo está presente no Novo Testamento e também nessa passagem aqui do Eclesiastes, aonde o Espírito diz assim: ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não encontrasse Deus, não encontrasse a verdade, não vão todos para o mesmo lugar? Então, o que diferencia a alma? Algumas pessoas dizem assim: mas o que eu vou ganhar conhecendo a Deus? Só existe uma coisa: existe quem não conhece a Deus e quem conhece a Deus. Quem está na luz e quem está nas trevas. Quem vai ser abençoado e quem vai ser amaldiçoado. Quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Faça a sua escolha. E depois não reclame, porque o Senhor, Ele é bom, mas o Senhor é justo. Ele te dá a oportunidade. Se você jogar a oportunidade fora, depois você vai chorar e ranger dentes por muito tempo nas regiões das trevas. E digo mais, isso não é brincadeira não, e nem uma suposta história contada para assustar crianças não. Isso é sério e é grave. Não queira passar nem um minuto nas regiões da morte, porque ali você vai sofrer e você não vai ter ajuda de ninguém. Preste atenção nisso. Viu? Porque uma das coisas que fizeram foi esquecer de falar do inferno. Esqueceram-se de falar das regiões da morte. Como as igrejas não entendem isso, foram levando. E aí o resultado disso são pessoas que vivem no pecado sem medo algum das consequências que virão ainda nessa vida e depois quando o corpo tombar. É um assunto sério, todos nós devemos viver a nossa vida com a seriedade recomendada pelo Senhor. Que Ele nos abençoe no seu grande amor, na sua grande misericórdia, possa nos dar mais oportunidade de continuar tratando desse assunto, o renascimento sucessivo das almas e as grandes verdades reveladas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a seguir firmes nessa fé e a paz dele permaneça no coração de todos nós. Amém.